so you can see what you do. Restless every time we start looking as the pain is over, feel the darkness. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na Pythonando, e nessa aula eu vou te mostrar como criar uma interface web para Data Apps, ou seja, uma interface web, apps para inteligência artificial, Data Science e Machine Learning, utilizando puramente o Python, sem o uso de HTML, CSS ou JavaScript. Somente com a linguagem Python você vai ser capaz de criar interfaces como essa, que o próprio Streamlit, o framework que nós iremos utilizar, demonstra para a gente. Por exemplo, essa interface para FaceGAN, ou essa interface com mapas e alguns gráficos e um slider bar aqui em cima, ou essa interface para reconhecimento de carros, pedestres, semáforos e com diversos parâmetros que você pode ajustar diretamente na interface, ou essa interface mostrando um Deep Dream Generator, ou seja, lembra daquele generator que o Google tinha criado, que ele cria imagens por conta própria? Aqui você pode ajustar os parâmetros dessa rede neural e para ele gerar a sua imagem você vê a diferença, como fica ajustando esses parâmetros visualmente. Então você consegue disponibilizar o seu Data App que você fez para Data Science, Machine Learning ou Inteligência Artificial para o público. Então nessa aula nós vamos aprender a criar essas interfaces web utilizando somente o Python, sem nenhuma outra linguagem, HTML ou CSS, e também disponibilizar essa aplicação ao público pelo servidor da Heroku gratuitamente, ok? Então, para isso, vamos para o código. Primeira coisa a se fazer é entrar no projeto de vocês. Aqui eu já estou no meu projeto, eu estou dentro da pasta Streamlit, dentro da pasta YouTube, e digitar o comando pip install Streamlit. Só dar um Enter. Aqui eu não vou fazer isso, porque eu já tenho instalado e acaba demorando um pouco para instalar. Pode dar pip install Streamlit e vai demorar um pouquinho, acaba demorando mesmo, 5, 10 minutos, dependendo da sua internet, mas não é algo que não dê para esperar 5 minutinhos tranquilo. Depois disso, para testar se está funcionando, se o download deu tudo certo, Streamlit hello, dá um Enter. Aqui, se não aparecer nenhuma mensagem de erro e abrir uma janela no navegador, é porque deu certo. Aqui no meu navegador, abriu essa interface pelo Microsoft Edge, porque ele está com o navegador padrão. Mas na casa de vocês, se vocês estiverem com o Google Chrome e o navegador padrão, aqui vai aparecer o Google Chrome. Ou ele dá também a URL, ou seja, o servidor local de vocês com a porta 8501, que foi no meu caso, na de vocês pode dar uma porta diferente e um IP também diferente. Então vocês podem copiar e jogar no navegador de sua preferência. Então aqui ele já traz alguns exemplos para a gente. Exemplo de animação, onde a gente pode ajustar alguns parâmetros. Aqui o nível de distância entre eles. É um exemplo de plotting de gráfico, onde a gente pode balançar pelo gráfico para ver que é uma interface bem completa, aproximar, distanciar. Aqui ele nos mostra o código, deu para ver que é um código bem enxuto para criar toda essa interface. Mapping Demo, que é Mapping Demo, uma demonstração de mapa, então a gente pode percorrer por este mapa, verificar aqui os parâmetros, desligar e ligar os parâmetros, então aqui a gente consegue interagir com essa interface, não é só uma interface visual que a gente não consegue enviar e capturar dados, sim, a gente consegue. E Data Frame Demo, a gente consegue visualizar um data frame, aqui no caso o data frame do Pandas, e visualizar o gráfico referente a esse data frame, que eu posso mostrar ou não mostrar o código, então eu estou enviando e retirando dados. Aqui é um campo de pesquisa, onde eu poderia, por exemplo, tirar o China. Aí tá vendo, China não aparece mais aqui, e no gráfico aparece apenas os Estados Unidos. Se eu quiser adicionar um outro país, eu clico em Indonésia, e agora ele aparece no gráfico e também no data frame. Poderia adicionar mais, a Turquia, por exemplo. Agora nós temos 3 países no gráfico e 3 países no data frame. Então agora, pessoal, que nós já vimos os exemplos, vamos direto para o código. Como que eu crio essas minhas interfaces agora? Então vamos entrar aqui no nosso PyCharm, ou no editor de sua preferência, desde que já tenha instalado o Streamlit, com o comando pip install Streamlit. E o primeiro passo é import Streamlit. E por padrão ele recomenda as ST. Então import Streamlit como ST. Agora a gente consegue chamar os métodos de Streamlit utilizando o ST. Por exemplo, eu posso vir dar um st.selectBox
E aqui eu passo dois parâmetros, o texto do meu select box e as opções desse select box. Lembrando, se você não sabe o meu select box, lembra do HTML, aquele campo select box, onde você clica e aparece diversas opções para você escolher? É este campo. Então aqui eu vou colocar meu select box, e aqui como segundo parâmetro eu vou passar uma tupla contendo as minhas opções e o primeiro valor da minha tupla vai ser a opção padrão. Então opção 1, vou passar opção 2, opção 2 e opção 3. Opção 3. Vamos rodar esse nosso código. Para rodar o nosso código é muito simples, vamos parar esse servidor que já estava rodando. Eu vou dar stringlit run e o nome da minha aplicação. Stringlit.py. Se você chamou seu arquivo aqui com um nome diferente, você tem que chamar este arquivo aqui com o nome que você for chamar. Por exemplo, se você chamou de interface.py, aqui você está stringlit run interface.py. Lembrando que aqui eu já estou no caminho do meu projeto, ou seja, eu estou no caminho do meu arquivo que gera a minha interface. Meu arquivo está dentro de YouTube e aqui no meu terminal eu estou dentro de YouTube. Se você não tiver, você tem que dar CD e ir para o caminho que está o seu projeto. Então aqui eu vou dar um Enter, ele vai abrir o navegador novamente. Na verdade ele não abriu porque já está aberto, está aqui. Então eu posso visualizar o meu select box, ou seja, o texto que eu digitei primeiramente e as opções que eu coloquei, 1, 2 e 3, onde eu posso selecionar cada informação. Mas, cara, só estou selecionando a informação. Eu consigo capturar essa informação que o usuário está digitando? Claro. Se eu vim aqui jogar para dentro de uma variável, por exemplo, vou chamar de OP, de opção. Eu posso vir aqui e dar um print em OP. Se eu voltar aqui para o meu navegador, der um F5, vou selecionar a opção 2, vou selecionar a opção 3, e aqui no próprio navegador a gente consegue ver opção 1, porque que ele printa a opção 1, porque é a que veio como padrão. Opção 2, opção 3, toda vez que eu clico na opção Select Box, ele vai atualizar e enviar de novo para mim. Por exemplo, deixa eu voltar aqui no SoftEdge e vou clicar na opção 2. Voltando aqui no terminal, consigo ver que ele printou a opção 2. Então, poderia fazer coisas do tipo, if op for igual a opção 2, por exemplo. Deixa eu ver, aqui tem que ser dentro de uma string. Eu poderia dar um print teste, por exemplo. Então, vamos voltar aqui. Opção 1, vou selecionar a opção 3 também. A gente pode ver que não vai acontecer nada, mas quando eu selecionar a opção 2, voltamos aqui, ele printou teste pra gente. Então a gente consegue interagir com o usuário dessa forma, jogando o elemento para dentro de uma variável do Python. O que é mais que nós temos? Nós temos campos de texto, campo de slider, campos de números. Vamos dar uma passada aqui. E também o sidebar, que é muito utilizado, uma das coisas mais utilizadas do Stringlit. Nesse select box eu poderia fazer assim, st.sidebar.selectBox. Então agora eu não estou inserindo o select box na minha interface geral, eu estou inserindo dentro do sidebar. O que é o sidebar? Aquela barra lateral. Então se vocês virem aqui e atualizarem a página, vocês podem ver que foi criada essa barra lateral aqui no meu canto esquerdo, que eu posso fechar ou abrir ela. E o meu select box está aqui dentro. Então eu poderia criar dois select box, um dentro e um fora. Poderia vir st.selectBox. Vamos copiar o que está aqui dentro, só para a gente não ter que ficar digitando. Ctrl C. Opa. Ctrl C, Ctrl V. Vamos voltar aqui, dar um F5. Aqui ele deu um erro, deixa eu ver. Vamos jogar para dentro de uma variável, vamos ver se é isso. Continuou dando um erro. Ah, tá, porque são select box idênticos. Meu select box 2, vamos dar um F5. Agora sim, eu tenho meu select box dentro do sidebar e meu select box fora do sidebar. Se eu colocasse nesse select box um sidebar, ele ficaria para dentro da minha sidebar também. Agora nós temos meus dois select box aqui dentro. Quais outros campos que eu tenho? Vou mostrar para vocês agora o campo onde você apenas pode inserir números. Ou seja, eu vou criar uma variável chamada número, vai ser igual a st.numberinput. Como tudo, eu tenho que passar um texto padrão, número, vamos passar aqui dentro. Aqui já é o suficiente. Se eu der um F5, eu consigo diminuir números, aumentar números, digitar os números aqui dentro. Se eu tentar digitar um texto, eu não consigo. Qualquer coisa que não seja um número, eu não consigo digitar, além do ponto, claro, porque nós podemos colocar números flutuantes.
Por exemplo, eu quero delimitar um valor padrão e valores mínimos e máximos. Para eu delimitar um valor padrão, eu posso vir aqui digitar value é igual a 5. Se eu dou um F5 nessa página, agora meu number input ele vem com o valor padrão de 5. Eu não quero que ele passe do valor máximo, max value, na verdade, de 10. Se eu der um F5 e tentar aumentar, eu não consigo aumentar para um valor máximo mais de 10. E se eu tentar digitar 66, ele vai falar que o valor deve ser menor ou igual a 10. Posso criar também um valor mínimo, então min value de 0. Então eu não quero valores negativos desse meu number input. Então se eu tentar descer, ele também não passa disso. Se eu tentar digitar um valor negativo e der um enter, ele fala que o valor deve ser maior ou igual a 0. Da mesma forma que eu posso printar o meu select box, eu posso printar o meu número, print número. Vamos dar um F5, aumentar esses números e colocar 5, 6, 7, 9, 10. Vocês estão vendo que aqui toda vez que eu aumento meu número, ele está chamando essa interação, ele está chamando esse print. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como chamar esse print somente quando o usuário clicar no botão, por exemplo. Mas antes disso, vamos mostrar alguns outros campos, por exemplo, o slider, que é um campo bem interessante também. O number input, como eu esqueci de falar para vocês, eu também consigo colocar dentro do sidebar, ponto, e agora ele vem aqui para dentro, nós temos tanto meu select box e meu number. Perfeito, pessoal? Deixa eu mostrar o slider para vocês agora. Vou chamar de slider, vai ser igual st.slider, colocar aqui um texto padrão, meu texto. Vamos dar um F5. E esse daqui é meu slider, onde eu posso arrastar para a esquerda e para a direita e ele vai me retornar um valor. Por exemplo, deixa eu vir aqui, print slider. Vamos dar um F5. Vamos movimentar ele, soltar ele aqui, soltar ele aqui, soltar ele aqui. Aqui ele mostrou 30, 61 e 81, que foi exatamente nos locais onde eu soltei meu slider bar. Então não é porque eu estou percorrendo que ele vai me printar ele todo. Porque eu estou com o botão do mouse segurando. Quando eu solto o botão, soltei no 74, ele me printa o 74. Poderia definir um valor padrão, valor máximo e mínimo? Poderia. Por exemplo, eu quero que o valor da esquerda, o valor mínimo seja 50, o valor máximo seja 90. E vamos dar um F5. Aqui agora eu tenho o valor mínimo 50 e o valor máximo 90. Quero definir um valor padrão. Quero que ele comece sempre no 70. Aqui ele começou sempre no 70. Posso jogar para dentro do sidebar? Posso. Sidebar, ponto, slider. Ele vem para cá. Eu consigo criar essa iteração. Agora, eu quero, por exemplo, fazer assim. Quero criar um campo de texto que o usuário faz ajustar os parâmetros e digitar alguma coisa e a gente faz algum algoritmo de machine learning para processamento de linguagem natural. O algoritmo de machine learning eu não vou fazer porque o foco dessa aula aqui é a interface em si, não os algoritmos que você pode aplicar nela, porque se você sabe fazer a interface e os algoritmos, você consegue juntar os dois muito simples. Então, por exemplo, eu quero fazer um if, se OP for igual à opção 2, eu venho aqui, coloco dentro de aspas, que eu esqueci de copiar, eu falo, se isso daqui for verdade, eu quero printar algo para o usuário, st.write, uma mensagem qualquer. Vamos dar um F5, aparentemente não apareceu nada, nenhuma mensagem. Se eu selecionar a opção 3 também não aparece nada. Quando eu selecionar a opção 2, aparece aqui uma mensagem qualquer, faltou um U aqui. Uma mensagem qualquer, quando eu selecionar a opção 2, perfeito. Também quero um campo para o usuário digitar algo, st.textArea. Valor padrão, digite seu texto aqui. Vamos dar um F5. Quando eu seleciono a opção 2, ele me mostra uma mensagem qualquer e digite seu texto aqui. Mas eu só quero também, eu quero criar um botão. Então, vou vir aqui, if. Primeiro vamos criar o botão, né? Porque quando eu clico no botão, ele me retorna true. Então, eu consigo fazer um if com isso. Então, vamos vir aqui, criar button vai ser igual a st. Ponto. Não vou colocar na sidebar não, vou colocar no geral mesmo. Button, esse botão só vai aparecer quando eu selecionar a opção 2. Vou colocar aqui, clique aqui, vamos dar um F5, selecionar a opção 2, clique aqui. Agora eu quero printar esse botão para que vocês consigam ver. Print button, vou dar um F5. Selecionar a opção 2. Quando eu clico no botão, ele me printa
true. Por que que ele printou false? Porque a primeira vez que eu recarreguei o programa, não tinha clicado no botão, então ele não me printou true. Quando eu clico no botão, todas as vezes ele me retorna true. Se eu der um F5 na página e voltar no PyCharm, ele não me mostrou nada. Agora vamos fazer assim. Então, se o botão retorna true ou false, eu posso fazer if button. Quando eu clicar no botão, eu quero st.write, eu quero que você me printa uma mensagem: processei seu texto. Seu texto, eu mostro qual texto foi. Aí eu preciso jogar isso aqui para dentro de uma variável. Texto é igual. Aí aqui você pode chamar seu algoritmo de machine learning quando ele clicar no botão. Mas aqui eu só vou mostrar, falei, processei o seu texto com os seguintes parâmetros. E aqui eu vou passar OP. Vou passar o número e o número do slider também. Slider. Perfeito, vamos executar nossa página. Selecionar a opção 2, vou colocar aqui o número 8, colocar o meu texto como 61. Quando eu clico aqui, ele me mostra: processei seu texto com os seguintes parâmetros. Ele não mostrou nenhum texto porque eu não digitei nada aqui. Aí ele mostrou a opção 2, que foi o meu select box, o 8, que foi o número que eu digitei aqui, e o meu texto que seria do slider, que eu coloquei aqui um valor errado, né? Aqui não um valor errado, uma mensagem não muito amigável, mas isso aqui não tem importância. Que deu o valor de 61 foi exatamente o que eu selecionei aqui no slider. Se eu digitar um texto aqui, faça alguma coisa. Eu clico aqui e ele mostra: processei seu texto, faça alguma coisa com os seguintes parâmetros. Para ficar um pouco melhor, o texto aqui eu poderia colocar dentro de apóstrofos ou aspas simples, se vocês quiserem chamar, porque o texto geral do Python eu comecei como aspas duplas. Se aqui eu tivesse começado com aspas simples, eu poderia aqui dentro colocar aspas duplas, sempre variando de aspas simples para aspas duplas, para o Python saber o que é string e o que você quer realmente colocar aspas. Então aqui vamos fechar o aspas simples, selecionar a opção 2, selecionar faça algo, clicar aqui. Agora sim ficou um pouco mais interessante. Processei seu texto, entre aspas, faça algo, com os seguintes parâmetros: 2, 5 e 70. Então é isso, pessoal. Isso aqui foi uma visão geral que eu dei para vocês sobre o Streamlit. Agora o que nós precisamos fazer é fazer um deploy dessa aplicação no Heroku, para que outras pessoas consigam ter acesso aos algoritmos de Machine Learning, Data Science e Inteligência Artificial que você criou e consigam interagir com eles por meio dessa interface criada puramente com Python. Então, pessoal, para fazer o deploy no Heroku, nós vamos precisar de algumas coisas. A primeira delas é um arquivo chamado procfile.txt. O procfile eu deixei como .txt aqui só para vocês conseguirem visualizar o que tem dentro, ou seja, porque ele vai ser um arquivo sem extensão. Aqui ele vai ser o arquivo responsável por chamar o nosso setup.sh, que eu já mostro para vocês, e também executar, opa, que eu mexi sem querer, e também executar o seguinte comando: streamlit run streamlit.py. Por que esse streamlit.py? Porque é o nome do meu arquivo que eu quero executar. Se o seu arquivo não estiver com o nome de streamlit.py, estiver o nome de interface.py, por exemplo, você coloca streamlit run interface.py. E aqui nós temos que renomear este arquivo para deixar ele sem extensão. Rename file. Eu coloquei o .txt porque se tivesse sem extensão a gente não ia conseguir visualizar o arquivo. Por exemplo, agora a gente não consegue mais visualizar o arquivo. E ele chama o setup.sh. O setup é esse daqui. A única coisa que vocês vão ter que fazer a alteração é que em vez de colocar aqui no e-mail contato@pythonano.com, que faltou .br, vocês colocam o e-mail de vocês, ok? De resto, vocês podem simplesmente copiar esse arquivo e jogar no arquivo setup.sh de vocês. Lembrando que vocês também precisam do procfile e do arquivo streamlit.py, que foi o primeiro que a gente executou, ok, pessoal? Segundo passo, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma conta no Heroku. Eu já tenho minha conta aqui. Se vocês não tiverem, é só vir aqui e criar uma conta. Aqui eu já estou na minha conta, eu não consigo criar. É só vocês virem em Sign Out, se vocês estiverem na conta e quiserem criar uma outra. Sai da conta que vocês já estão, cria uma outra conta. E caso vocês não tenham, é só criar uma conta aqui no Heroku, bem simples, pela interface web que você consegue fazer isso, nada mais. Depois vocês precisam baixar por este link aqui, vocês precisam baixar o CLI do Heroku. Então é a nossa linha de comando que vai fazer login no Heroku, que vai criar um app no Heroku pra gente.
Então, se vocês tiverem um macOS, vocês instalam aqui. Se vocês tiverem um Windows 64 32-bit, vocês instalam por aqui. Caso vocês utilizem Linux, aqui também tem os comandos para vocês instalarem no Linux de vocês. E também, obviamente, nós vamos precisar do Git. Aqui eu entrei no GitHub, mas é só Git. Nós vamos precisar do gerenciador de versões chamado Git. Se vocês não têm, é só fazer o download nesse site aqui. Mas eu acredito que neste ponto que vocês já estão, todo mundo já tem o Git instalado, até para enviar para o GitHub, vocês provavelmente devem utilizar, pessoal. Deixa eu só visualizar se está gravando aqui. Sim, está gravando. Então vamos lá, com essas duas ferramentas instaladas, nós podemos dar continuidade para o deploy do nosso projeto. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha área de trabalho, eu já criei a pasta, a aula deploy, eu já deixei na aula de trabalho para ficar mais fácil para vocês conseguirem entender, ok, pessoal? Eu vou com o botão direito, git bash here. Por que eu cliquei aqui? Esse daqui é a nossa linha de comando do Git, então é por ela que nós vamos criar tudo que... criar as nossas dependências e também enviar para o Heroku. Outra coisa que eu estava esquecendo de fazer, nós precisamos gerar o requirements.txt. Esse é um arquivo que o pip vai instalar todas as bibliotecas. O próprio Heroku vai dar um pip install requirements.txt e vai instalar todas as bibliotecas que tiver dentro desse requirements.txt. Você pode criar ele na mão, digitar todas as bibliotecas que você está utilizando no seu projeto. Por exemplo, se é um Data Apps, você provavelmente está utilizando o Pandas, o NumPy, a Sklearn, talvez o TensorFlow, e você precisa instalar essas dependências no Heroku. Mas uma forma mais simples de fazer isso é instalar com o pip-rex. Você pode vir pip install, pip-rex. Dessa forma eu não vou executar porque eu já tenho aqui. Depois de executado, você dá um pip-rex e o caminho do seu projeto. Se você tivesse uma pasta lá chamada... Aqui eu já estou na minha pasta, então você poderia colocar o nome da pasta, barra, outro nome da pasta, barra, o nome do seu projeto e por aí vai. Mas como aqui eu já estou dentro de YouTube, que é a nossa pasta, eu posso vir aqui e dar pipe-rex, aqui eu já fiz isso, né? Ponto barra. Aí ele vai gerar o requirements da pasta que ele está no momento. Então ele vai ler todos os seus arquivos e visualizar quais são as dependências do seu projeto. Nesse nosso caso aqui a gente só utiliza o Streamlit, a gente não utiliza mais nada como o Sklearn, porque aqui a gente não faz essa parte, a gente fez apenas a parte da interface. Mas caso você tenha utilizado no seu projeto, ele vai criar esse arquivo requirements.txt com essas bibliotecas que você utilizou, com todas as bibliotecas que foram necessárias para o seu projeto. Ok, pessoal, então vamos esperar que ele terminar. Aqui ele falou que criou o arquivo requirements com sucesso. Aqui ele não apareceu, mas porque o PyCharm demora para carregar. Se eu venho em requirements.txt, ele não mostrou nada, porque como eu falei, a gente não estávamos utilizando essa biblioteca, mas aqui no meu caso eu vou colocar Streamlit, que é a biblioteca da interface em si, que isso ele não preenche, ok, pessoal? Aqui eu poderia colocar a versão, mas vou deixar apenas Streamlit aqui. Podemos fechar esse nosso arquivo requirements, podemos copiar ele daqui e jogar para dentro da nossa pasta aula deploy. Agora, pelo Git, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entrar nessa pasta e iniciar o Git, dar um git init e depois fazer todo o processo para a criação do nosso app lá dentro do Heroku, ok, pessoal? Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos fazer é entrar. Então, dentro da nossa pasta, cd, desktop a gente já está, aula Streamlit, aula deploy, na verdade, aula deploy, opa, aula, deixa eu fazer uma coisa melhor, isso não é legal deixar nome de pasta com espaço em branco, deixa eu renomear, aula deploy, sim, cd aula deploy. Perfeito, agora eu posso dar um ls aqui, ele funciona como um terminal Linux, sem problema nenhum, pessoal. Então a gente consegue tanto dar o ls ou qualquer comando Linux que vocês já estejam acostumados utilizando o Linux de vocês. O primeiro passo feito isso é dar um git init, ou seja, nós vamos inicializar um projeto git dentro dessa pasta. Aqui foi inicializado, aqui, ó, aqui se ele mostrou essa mensagem para vocês, é porque foi inicializado. Agora o próximo passo é dar um Heroku login. Então eu vou vir aqui, Heroku
login, ou seja, eu vou logar lá naquela minha conta do Heroku que vocês teoricamente acabaram de criar. Se vocês já tinham, vocês vão precisar do login e da senha. Ao fazer isso, ele fala pressione qualquer tecla para abrir o browser. Então eu vou pressionar um Enter aqui. Aqui ele vai abrir o nosso browser. Aqui eu vou dar um login. Ele provavelmente já está aqui. Ele já falou que eu posso fechar o meu browser porque eu já loguei, já está padrão que eu coloquei para salvar automaticamente minha senha. Vou fechar aqui. Ele falou logado como Caio Sampaio. E aqui às vezes ele já sai ou às vezes ele dá esse bug aqui. Quando dá esse bug eu só dou um Ctrl C, coloco sim aqui, pronto, ele está feito o login. Agora nós precisamos criar um aplicativo nosso, que vai ser esse aplicativo que eu digo é a nossa aplicação web, um espaço dentro do servidor deles que vai conter essa nossa aplicação web. Você pode ter mais de uma. Então eu vou vir aqui, eu vou digitar Heroku Create e o nome da minha aplicação, Heroku Create. Aqui agora eu posso dar o nome da sua aplicação. Cuidado com o nome, porque o nome que você tem aqui é o nome que vai aparecer na URL. Então eu vou colocar aqui aula apenas, aula Streamlit. Aqui a gente não consegue utilizar espaços, letras maiúsculas, então tomem cuidado com isso. Aqui eu vou colocar espaços, aula Streamlit. Acho que tá legal, tá tudo junto, mas não tem problema. Heroku Create, vamos esperar ele carregar, falou que estava criando. Vamos vir aqui no nosso Heroku, vamos dar um F5. E aqui agora nós temos o nosso aplicativo Aula Streamlit. Se eu clicar aqui, tem algumas informações do nosso projeto. Se eu vir em Settings aqui, ele tem o endereço que eu posso clonar repositório, eu posso adicionar repositórios remotos dentro do Git. Para quem já tem um conhecimento mais avançado de Git, vocês vão entender um pouco melhor. E diversas informações nós precisamos, por exemplo, os nossos logs do servidor, do que deu certo, do que deu errado. Aqui ele apenas falou que eu loguei com o meu e-mail. E por aí vai, perfeito? Agora que nós temos isso, nós precisamos enviar, porque nós já temos o nosso projeto, nós já temos os arquivos necessários, como o setup.sh, o procfile, o requirements, nós já temos o Git instalado, a aplicação Heroku. Se eu vir aqui Git remote, vamos visualizar que eu já tenho o nosso remote do Heroku, que foi o que acabou de ser criado. Agora nós precisamos visualizar como está nossa aplicação Git status, ou seja, esses arquivos aqui a gente não comitou eles ainda. Então vamos dar um git add ponto, git status, agora se tiver tudo verdinho deu certo. Git commit -m, aqui eu posso colocar uma mensagem, a mensagem de preferência de vocês, eu vou colocar assim, aula deploy, enter, aqui deu tudo certo, git status, para conferir, tudo certinho. Agora para enviar para lá, git push Heroku master, enter, aqui ele está enviando, ele está fazendo o push para o servidor. Aí ele já detectou que é uma aplicação Python, já detectou instalando a versão 3.6 do Python, instalando o pip, instalando o banco de dados, que isso ele sempre instala. E agora nós temos que esperar ele fazer todas as instalações da dependência. Se no seu requirement.txt tem muitas dependências, por exemplo, bibliotecas como TensorFlow, sklearn, bibliotecas que demoram a instalar, essa parte aqui vai demorar um pouco, porque ele vai ter que instalar todas as bibliotecas que estão dentro do seu requirements.py. Pode demorar bastante, para falar a verdade. Como a gente está utilizando a versão gratuita, ele é um servidor bem limitado. Acho que ele tem apenas 500 MB de memória RAM disponível para a gente. Ok? Os pacotes foram instalados. Aqui, ó, pessoal, deu certo. Se apareceu essa mensagem aqui, é porque teoricamente deu certo. Ou seja, ele está falando aqui a nossa URL onde está hospedado. Ou seja, https, aqui é o nome do nosso projeto, aulaStreamlit.herokuapp.com, que é o subdomínio deles. Vamos copiar. Copy, vamos vir aqui no nosso navegador, dar um paste, colar, enter. E aqui nós temos um application error, aqui deu algum erro na nossa aplicação. Deixa eu tentar ver lá no Heroku, o que deu de erro. Aqui, ó, pessoal, por que deu esse erro? Não, tá certo. Não, tá certo não, pessoal. Aqui esse procfile, ele não pode ser um arquivo texto. Por isso que deu esse erro. Eu tinha tirado ele de ser um arquivo texto. Vamos copiar ele aqui de novo. Eu lembro de eu ter renomeado, mas acho que eu renomeei na pasta do PyCharm, né? Não nessa pasta aqui.
Acho que foi por isso que deu erro, pessoal. Deixa eu vir aqui, colar a pasta. Agora sim, agora eu colei a pasta sem a extensão .txt, porque se ela for com a extensão .txt, o servidor não reconhece, ele não chama o stringlit.py. O que que aconteceu aqui? O servidor, ele subiu, mas ele não está iniciando, ele não rodou o comando stringlit, o run stringlit.py, que é o comando para rodar a minha aplicação. Então agora eu vou ter que dar um git status, vamos ver aqui, aqui ele já percebeu a mudança de procfile.txt para apenas procfile, vamos dar um git add ponto, git commit, vamos dar um git status de novo, status, sempre gosto de confirmar, git commit -m, corrigindo procfile, isso, perfeito, git status, git commit, aqui eu já dei o commit, né, então git push Heroku master, enter, agora ele vai refazer aquele processo, quando ele refazer eu volto aqui com vocês, ok, pessoal? Aqui ele já está terminando, pessoal, ele já me deu essa mensagem, teoricamente ele conseguiu subir o servidor, não apareceu nenhuma mensagem de erro. Só vamos esperar ele terminar de executar os processos. Deixa eu vir aqui no log para ver como está. Aparentemente ele acabou já, acabou. Vamos reconectar. Então, pessoal, eu estava tentando entender por que estava acontecendo esse erro. E aqui no status, deixa eu achar... Ah, não, esse aqui é o status do outro, né, que eu vou mostrar para vocês. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Aula Streamlits, vamos ver as nossas logs. E aqui no status do erro que está dando, é um erro 503. Se vocês entenderem um pouco do HTTP, ou pesquisarem no Google 503 Error Code, vocês vão ver que esse erro 503 é quando o HTTP não está pronto para responder a requisição. Normalmente isso acontece porque o servidor está sobrecarregado. E no caso aqui do Streamlit, eu já tenho três aplicações, né, não, uma não está rodando, uma está fora do ar. Mas eu tenho 3 aplicações, 2 rodando, que eu, infelizmente, eu não posso descer essas aplicações, eu não posso parar essas aplicações para mostrar para vocês. Então, significa que o meu servidor aqui, ele está sobrecarregado, e por isso eu não consigo rodar essa minha aplicação, e ele acaba dando erro quando eu tento entrar. Porque essas outras 2 aplicações aqui, como a aula Streamlit, ela também está rodando no plano gratuito do Heroku. E acabou que, como eu falei para vocês, tem um limite de 500 MB de memória RAM e diversos outros limites que o gratuito nos trazem, né? Se alguém quiser mais desempenho ou colocar mais aplicações, precisa contratar o servidor pago. Mas então, basicamente, eu não vou conseguir mostrar essa aplicação para vocês porque eu não posso tirar essas do ar. Mas na casa de vocês, se vocês não tiverem nenhuma aplicação rodando no Heroku, ele vai funcionar assim, tudo certinho. Para vocês verem como fica no servidor, eu já peguei essa minha aplicação que eu já tenho no ar, que é a Corrigindo, que está aqui. Então, corrigindo.herokuapp.com. Vocês podem até entrar na casa de vocês, que essa aplicação sempre fica no ar, que é um projeto de pesquisa que a gente está fazendo no Instituto Federal. E aqui eu posso selecionar os algoritmos, redes neurais, KNN, SMM, regressão logística, e as questões, por exemplo, que é estatística, e eu posso selecionar um algoritmo para corrigir minha resposta. Deixa eu pesquisar aqui o que é estatística. Vamos pegar do Google. Estatística, ciência, conforme o caso. Vamos dar um Ctrl C, eu dou um Ctrl V aqui. Eu posso selecionar o grau de confiabilidade, vamos deixar 50 mesmo. Corrigir. Aqui o redes neurais está com um probleminha, vamos selecionar o regressão logística. Aqui ele fala se a sua resposta está correta, e realmente está correta. É estatística, ciência, que utiliza das teorias probabilísticas, que eu acabei de pegar do Google. E caso você tenha digitado uma resposta errada, o algoritmo, teoricamente, corrigiria ele escreveria que sua resposta está errada. Aqui vocês podem ver que quando eu coloquei as redes neurais também deu um erro. Isso é o erro que eu falei que o TensorFlow é uma biblioteca grande, que estava uma rede neural que estaria consumindo muito. Eu não consegui importar aqui no Heroku Web por estar utilizando o plano gratuito. Então, se vocês quiserem colocar uma aplicação muito grande, com muitos acessos, querendo ou não, vocês vão ter que adicionar o plano pago, porque o gratuito traz essas limitações pra gente, ok, pessoal? Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula.